Olá! As tecnologias de comunicação e informação, conhecidas como TICs, modificaram a comunicação no mundo e estão presentes em nosso cotidiano, intervindo nas diferentes esferas da sociedade, política, econômica e cultural, entre outras. Na educação, não poderia ser diferente. Rádio, televisão, jornal, revista, computador, telefones, celulares, tablets. As mídias estão cada vez mais acessíveis e podem ser importantes ferramentas didáticas. Mas como incorporar as tecnologias com uma abordagem educativa? Como criar condições para os estudantes exercitarem a capacidade de selecionar a informação, resolver problemas e transformar informação em conhecimento? Quais os desafios? É o que vamos discutir agora no programa Roda de Conversa. Um tema em alta nas escolas da rede estadual de Minas Gerais e de todo o país: tecnologias de comunicação e informação. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação, idealizado pela Magistra, Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. Participam dessa roda de conversa conosco a professora Juliane Correia, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Ciências, Tecnologia e Educação pela Universidade Estadual de Campinas, diretora do GIS, Rede de Desenvolvimento de Prática de Ensino da UFMG. Converso também com Ana Cristina Teodora Aum de Azevedo, graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em Instructional Design em Educational Media pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e a designer instrucional de mídias educacionais da Secretaria de Educação Básica do MEC. E com Sérgio Gotti, graduado em Matemática, mestre nas áreas de Educação, Planejamento, Gestão, Orçamento e Finanças, responsável pedagógico pela Rede Internacional Virtual de Educação e atualmente é oficial do Programa do Setor de Educação da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Professores, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. Então, para a gente começar, nós falamos das TICs, né? Eu queria, então, que vocês nos falassem um pouquinho, que a gente pensa logo que TIC seria o computador, ou quais seriam, então, os tipos de tecnologia que a gente pode abranger? Bem, esse é um assunto que nos interessa muito, né? Antes de tudo, é um prazer estar aqui compartilhando essa roda de conversa com todos vocês, com todos que estão nos assistindo. E, na verdade, esse é um tema que nos interessa e é muito caro a educação, porque, na verdade, muitas vezes a gente associa as TICs aos equipamentos de últimas gerações, né? Sem pensar que no cotidiano do seu trabalho na sala de aula, todos nós, professores, estamos mergulhados num mundo repleto de tecnologias de informação e comunicação, né? Desde o nosso quadro e giz, a própria corporeidade, onde nós estamos buscando nos comunicar, a utilização de um idioma. Então, a riqueza de recursos de tecnologias de informação e comunicação que o professor acessa no dia a dia da sua sala de aula é muito rico. E com as novas gerações dessas tecnologias, cada vez potencializa mais essa interação na sala de aula, né? E uma das coisas que a gente observa claramente mesmo é que, em função de todas essas, vamos dizer assim, novas tecnologias, como nós chamamos, de computadores, tablets, você mesmo citou, a gente vê justamente essa confusão um pouco até na terminologia. E, na verdade, é o que a Juliane falou, ou seja, quando a gente fala em TICs, nós estamos falando numa vasta amplitude, vamos dizer assim mesmo, de não só equipamentos, mas mesmo de facilidades e de comodidades que a gente tem na própria sala de aula ou fora mesmo da sala de aula. Então, isso é importante mesmo. Então, falando um pouco das novas tecnologias que estão em alta e pauta e preocupação de muitas escolas e professores. As escolas estão preparadas para lidarem com essas novas tecnologias, seja em termos de equipamento ou então mesmo de capacitação dos professores? Como vocês avaliam? Grande parte das nossas escolas elas já estão equipadas, né, com as novas tecnologias, né? Inclusive são as várias iniciativas e o esforço, né, tanto da esfera federal, né, quanto das outras esferas de governo. No entanto, nós ainda temos uma dificuldade, né, de verificar
implementação das tecnologias, né, no resultado da aprendizagem, né? Então, apesar de nós termos bastante escolas já equipadas, né, com últimos equipamentos tecnológicos, mas nós não temos ainda uma melhora, né, do ensino e da aprendizagem por conta dessa instrumentalização. E vocês avaliam que o uso das novas tecnologias, incorporar essas tecnologias no ensino, é fundamental hoje em dia para as escolas, para os alunos, professores? Como vocês avaliam? Eu acho que é importante a gente procurar situar um pouco melhor o problema, né? Porque muitas vezes se pensa assim, a escola está resistente, a escola não quer utilizar, ou a escola tem dificuldade de utilizar. Eu acho que uma coisa que nós aprendemos muito, né, ao longo de vários trabalhos com as professoras das redes públicas, diferentes faixas etárias, né, que a grande dificuldade muitas vezes é a gente desconhecer o que se necessita de fato na escola, saber colocar bem o problema de maneira que a gente possa saber como de fato incorporar as novas tecnologias, né? E eu vejo um ponto-chave, é como que a gente separa o cotidiano da escola da vida real dos nossos alunos, da vida cotidiana que eles já estão vivenciando o uso de diferentes tecnologias. Então, eu colocaria a problemática muito mais nessa separação entre o mundo da escola e o mundo cotidiano dos nossos alunos. E na medida que a gente incorpora isso como elementos positivos na formação humana, que a busca é essa formação de um sujeito cidadão capaz de aprender, né, a gente consegue achar as formas de incorporar as novas tecnologias. Então, com certeza, passa por problemas um pouco mais complexos do que simplesmente usar um equipamento ou não. E aí vem uma série de programas buscando atender a isso, né? Agora, uma questão que é muito importante também é que a gente não pode esquecer que a escola, naquele formato que, vamos dizer assim, tradicional, que a gente está acostumado, aquela questão da lousa, né, do quadro negro na frente, só o giz, que é o material básico, vamos dizer assim, que o professor possa utilizar e tudo mais, quer dizer, um modelo que a gente pode dizer ainda de uma escola do século XIX, ela tem que se aproximar, é o que eu falo assim, no mínimo para o século XX. E se a gente for parar para pensar, quer dizer, é uma realidade mais do que evidente nessa nossa, vamos dizer assim, essas novas crianças e a juventude, essa facilidade que eles têm e esse interesse que eles têm pelas novas tecnologias. Quer dizer, a escola, aí vem toda uma questão mesmo da escola também chegar ou alcançar um pouco esse século XXI, no sentido de se aproximar. Não é, aí eu concordo plenamente com a Juliana, não é uma questão simplesmente de dotar as escolas de equipamentos. Porque você pode dotar as escolas de equipamentos, mas não saber o que fazer com elas. Ou então eles ficarem obsoletos, ou naquele velho modelo ainda dos laboratórios de informática, onde o professor esporadicamente leva os alunos para aquele local, ele está, vamos dizer assim, distanciado da sala de aula. Ou seja, não é simplesmente dotar as escolas de equipamentos, mas é você trazer a escola para uma realidade e para uma situação mais agradável para o seu alunado. Ou seja, o aluno, ele passa, se a gente for parar para pensar, e agora com toda uma questão acho que de luta mesmo, para nós que somos engajados na educação, na questão de educação de tempo integral, de você aumentar o tempo, vamos dizer assim, escolar, ou seja, diário dos nossos alunos, você imagina aquele mesmo padrão de sala de aula, onde o aluno passa horas e horas só olhando para o professor, sem muitas vezes interagir. Então, quer dizer, realmente a escola ela tem que se tornar, antes de mais nada, atraente e atrativa a esse aluno. Até aproveitando, então, o seu comentário, né, a nossa escola, o retrato da nossa escola de hoje. É uma escola desinteressante, né? Ela é uma escola que ela é totalmente diferente dessa sociedade moderna, do que o nosso aluno, né, que é o cidadão dessa sociedade moderna, ele vivencia, né? Ele é sobrecarregado de estímulos, né, de imagens, som, vídeo, e ele ainda tem um outro ritmo, um outro formato, né, de sala de aula, né, que é ainda desinteressante. A maior parte das salas ainda são no modelo tradicional, né, de um professor lá na frente, daquela formação tradicional, né, de cadeiras, né? Então, na verdade, as novas tecnologias, elas trouxeram uma discussão, né, que ela não é nova. Na verdade, que deve haver uma mudança, né, de metodologia, da forma como nós abordamos a criação de conhecimento, né, e que seja mais interessante, que engaje o aluno, né, nos conhecimentos, na discussão, né, que então desenvolva, né,
um estudante mais criativo, inovador, que discuta, né, e não simplesmente memorize, né, informações. Comentando então a importância dos educadores, nós vamos ver agora o depoimento. Um depoimento na Escola Estadual Pedro de Alcântara Nogueira, no município de Ribeirão das Neves. A supervisora Dalva Silvane de Oliveira usou o interesse dos alunos pelas redes sociais a favor da educação. Confira o que ela contou pra gente em depoimento. Criei um Facebook para divulgar os trabalhos dos alunos, me aproximar mais dos mesmos, incentivar os estudos, interagir com ex-alunos, etc. Depois de perceber o interesse que estes jovens têm pelo Facebook e a vontade de curtir, compartilhar, comentar o que lhes interessa, pensei, por que não colocar a escola mais próxima de suas realidades? Eu sabia que iria dar certo, mas superou minhas expectativas, pois alunos de outras escolas têm curtido a página, além de professores. A quantidade de visitas aumenta a cada dia. Dalva Silvane de Oliveira, supervisora do ensino médio da Escola Estadual Pedro de Alcântara Nogueira, em Ribeirão das Neves. Bom, professores, nós vimos aí então o alcance das redes sociais, que é uma ferramenta a mais para os professores, mas também há de se ter um certo cuidado, né? Não é o mesmo uso que pessoal, por exemplo. O professor deve ter certos cuidados ao usar as redes sociais. Essa é uma questão muito instigante, né? Porque, na verdade, normalmente as pessoas pensam que alguma coisa que diz respeito a relacionamento, a convivência, pode vir algo de muito negativo, né? Que pode manifestar algo muito negativo. Aí se pensa em várias coisas que o adolescente, o jovem pode vir a fazer com isso e pode ocasionar não sei o quê. Então, prefere cortar, proibir nas escolas, proibir nos espaços, né? Como uma coisa possível de provocar algum distúrbio. E, na verdade, é um espaço extremamente propício de estabelecer convivência, né? A relação humana, ela é positiva no processo de aprendizagem. Então, muitas vezes se esquece que estruturar situações de aprendizagem não é apenas transmitir conteúdos, é criar situações que sejam instigantes, provocadoras, motivadoras para a busca de informações, para a busca de conhecimento, para o compartilhamento, para a colaboração. Então, promover fóruns, espaços coletivos é extremamente positivo num processo de formação. E aí o que é sempre o risco é imaginar o que vem. Será que eu vou dar conta de sustentar? Muitas vezes vem um conflito. E aí você vai abordar o conflito como uma situação de aprendizagem extremamente rica para trabalhar questões éticas, questões raciais, questões humanas, né? Então toda situação é muito bem-vinda. É a possibilidade de uma aprendizagem não programada, muitas vezes que foge ao planejamento, mas o professor ele tem que ter esse jogo de cintura de aproveitar cada situação que surge como uma oportunidade de aprendizagem. Então as redes são muito bem-vindas porque é a possibilidade de trazer a vivência, o universo de vida dos nossos alunos. Eu vou até aproveitar o que você falou a respeito da oportunidade, não é, de discutir, né, foi isso que você falou a respeito de criar oportunidades, né, onde as questões que elas podem estar ali causando conflito ou dúvida, elas sejam discutidas. Na verdade, eu creio que todas as tecnologias, né, quando elas são utilizadas, elas também têm que ter o espaço para provocar reflexão, né? Seja um vídeo, seja um game, né? Ele é uma situação de aprendizagem, não é? Que faz parte de um corpo, não é? De conhecimento e que ele tem também que estar servindo a um propósito de reflexão, né? De criatividade, de discussão. Então, simplesmente assistir um vídeo ou jogar um jogo, né, pedagógico, né, ele por si só não é suficiente, né, para que o estudante ele crie conhecimento, ele tenha aprendizagem, mas propiciar também um espaço para discussão e reflexão. E você pode falar, professor? Não, pois é, antes de mais nada eu queria cumprimentar a professora Dal, acho que a medida dela é excelente, eu acho que são com essas atitudes que a gente vai mudando mesmo, e que a gente vai aprendendo, na verdade é isso, é um constante aprendizado, não existe uma receita de bolo, não existe fórmula, eu acho que isso é muito importante para os nossos professores, eu sou professor também, e cada dia é um dia novo, principalmente quando você usa uma nova ferramenta. Então, a gente realmente tropeça e tudo mais. Então, parabéns, antes de mais nada, para a iniciativa da professora. Agora, eu queria comentar um pouquinho o que está por trás disso, que é muito interessante.
A pergunta que você fez, ou seja, a questão do Facebook, tem que tomar cuidado, até por uma questão de segurança, o que seja, né? Aquilo que a gente conhece já em termos de privacidade, ou seja, de critérios de privacidade, cuidado para não se expor tanto. Evidentemente que a gente tem uma preocupação muito grande, eu acho que nós todos aqui que lidamos com esse tipo de ferramenta, a gente sabe muito bem que a internet também, assim como muitas outras ferramentas, pode ser uma faca de dois gumes, ou seja, você tem que realmente se cuidar e, evidentemente, tomar certas precauções, vamos dizer assim, com a sua privacidade, com a questão de foto, questão de endereço. Isso aí é uma outra questão que a gente pode entrar aqui numa discussão muito grande. Mas o que mais me chama a atenção, e que o professor Valente da Unicamp, ele fala muito isso, é que é essa mudança de paradigma. Você vê, quando ela começa a trabalhar com a questão do Facebook, ou seja, da discussão do Facebook e tudo mais, é o que a gente chama, ela muda um pouco aquela lógica da sala de aula, de simplesmente passar a questão do conteúdo que ela efetivamente tem, evidentemente, para ela trabalhar no que a gente chama de trabalho por projetos, que é o que a gente, de uma certa forma, incentiva. Quer dizer, porque você trabalhando por projetos, tendo muito claro, e aí entra a questão, até que a Ana Cristina falou, da questão do planejamento do professor, é a questão de você saber onde você quer chegar com isso. E aí é o que a gente fala, quer dizer, se você tem isso muito claro e você expõe isso em sala de aula para o seu alunado, pode ter certeza que o próprio aluno vai controlar a questão de acesso, a questão do que pode ser discutido na internet ou não. Porque não é simplesmente você chegar de um dia para o outro e falar, vamos criar tal coisa, perdido no contexto, ou seja, sem toda uma vamos dizer assim, explicação prévia. Porque se você trabalha com projetos, você tem condições, inclusive, de trabalhar com o que é o sonho de cada um dos professores, que é a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, ou seja, você consegue trabalhar, por exemplo, com conteúdos de matemática, ao mesmo tempo conteúdos de geografia, história. Professor, então daqui a pouquinho a gente continua a nossa discussão, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Mas antes, você confere algumas fotos enviadas por e-mail pelos professores e diretores das escolas ou compartilhadas pelo Facebook da Secretaria de Estado de Educação. O material foi selecionado por nossa equipe para ser mostrado durante o programa de hoje e traz exemplos de atividades realizadas com os alunos utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Acompanhe.